Segundo Crônicas 17, versos 6 a 10, diz assim a palavra do Senhor: E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Beni-Ail e Obadias, a Zacarias, a Natanael, a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. Com eles os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semariote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias, e com estes levitas os sacerdotes Elissama e Jeorão. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra, que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. O rei Jeosafá procurou o Senhor, Deus. É a complemento de uma mensagem que eu trouxe a primeira parte ali no mês de fevereiro. Nós vimos naquela oportunidade que, em primeiro lugar, versículo 4 do nosso texto, o primeiro item que nós vimos, Josafá procurou a Deus. Ele, antes de tudo, se esforçou no Senhor Deus. Andou nos todos os mandamentos do Senhor, conforme o versículo 4 fala. Ele buscou não os deuses que Israel estava adorando, os deuses estranhos. Como rei de Judá, ele buscou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, ele é o quarto descendente de Davi, é o quinto rei de Judá, né? Davi, depois veio Salomão, Roboão, Abias e agora Josafá, o rei de Israel, de Judá. Então, quando ele assumiu, ele procurou mostrar ao povo a necessidade da presença de Deus na vida do povo, porque o povo estava desviado dos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, quando chegou no Getsêmani e deixou Pedro, Tiago e João orando e foi orar junto ao Pai, ele disse: se possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mateus 26, 39. E ele volta aos discípulos e vê os discípulos dormindo. E ele disse a Pedro: não pudestes velar comigo, não pudestes orar comigo, nem por uma hora? Por que ele falou isso? Porque Pedro não se fortaleceu no Senhor, ele não buscou o Senhor, ele acabou sendo vencido pelo sono. E ele falhou na oração. E o Senhor diz para nós, versículo 41 de Mateus 26, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, depois da divisão do reino, Judá permaneceu ainda titubeante entre servir ao Senhor e aos deuses que Israel estava servindo, porque confiou na sua carne, falhou, não buscou ao Senhor. E Josafá, quando assume, ele busca ao Senhor de verdade. Então, nós sofremos decepções, nós decepcionamos a Deus quando nós não dependemos do Senhor. Apesar das dificuldades, das necessidades, nós devemos apresentar as nossas petições ao Senhor. Ah, mas nós temos ideias que podem nos ajudar, sim, mas de pouco vale, como eu trouxe até no desafio da família, pouco vale a minha ideia se eu não estiver baseado no Senhor. Deve ser, então, para nós, seja qual for a área da nossa vida, a presença do Senhor. Nós devemos incluir a presença do Senhor. E Josafá entendeu isso quando assumiu o reinado. Então, esse foi o primeiro ponto que nós tratamos. E, em segundo lugar, nós começamos a tratar, e não concluímos, e eu vou concluir hoje, a necessidade de coragem. Versículo 6, exaltou-se o coração de Josafá nos caminhos do Senhor, e ainda mais tirou os altos e os bosques que estavam lá em Judá. Então, tornou-se ousado. Josafá enfrentou o povo que era idólatra. Josafá tirou os altares daqueles deuses estranhos que Israel servia e que contaminou a Judá para fazer o mesmo. Então, ele desafiou o povo. E isso precisa coragem, irmãos. Nós irmos na contramão daquilo que parece ser verdade, porque todo mundo está fazendo, mas é contrário à palavra de Deus. Josafá entendeu isso,
que Deus não desejava esse tipo de adoração. Então ele tirou os altares, a doutrina estranha que estava semeada no meio daquele povo. E nós devemos ter esse cuidado como servos de Deus no presente tempo, para que nada nos desvie do propósito de servir ao Senhor. E essa igreja está há 38 anos praticamente pregando o Evangelho, porque ela está atenta para que nada venha impedir de servir a Deus conforme a sua palavra. Porque a liderança, assim como Jeosafá, está atenta para aquilo que Deus diz na sua palavra, para fazer a vontade de Deus. Então, coragem, sabemos que não é o suficiente. Nós vamos ver que, além da coragem, Jeosafá buscou a presença do Senhor, como foi o primeiro item, porque nós não podemos fazer nada pela nossa força, e sim com a presença do Senhor. Então, nesse tema da coragem é o que eu quero discorrer um pouco mais hoje e concluir a mensagem que iniciamos lá em fevereiro. Quando Josué foi levantado para ser o substituto de Moisés para introduzir o povo de Israel na terra que Deus havia prometido, logo depois de tirar lá da servidão do Egito, nós lemos lá no capítulo 1 do livro de Josué, versículo 6, Deus falando a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. E ele fala ainda no versículo 3, todo lugar que pisar a planta do teu pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ou seja, Josué, tu vai fazer aquilo que Moisés era para fazer e não pôde fazer, tu é que vai fazer. Não é teu pai, não é tua mãe, não é teu filho, não é tua família. Eu escolhi que tu vá. Então Deus está encorajando, Deus está falando com ele, dando o apoio necessário, porque não vai ser na tua força. Assim como Moisés não trouxe o povo até aqui na força dele, foi com a minha presença, tu também vai ter a minha presença. Então Deus encorajando, porque nós somos falhos, irmãos. Nós vamos cair na tentação assim como Pedro, Tiago e João caíram e adormeceram ao invés de estar vigiando, porque estão dependendo da sua força. Então o povo, os filhos, herdariam a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque, a Jacó, que Moisés iria introduzir, que agora Josué iria introduzir. Ele faria isso. Então ele seria o canal da bênção de Deus para os filhos, as gerações futuras. Não é ninguém a não ser tu. Então o líder, ele precisa ter essa postura de ousadia, de confiança. Josué 24:15, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitar fora os deuses, os quais serviram vossos pais além do rio do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos olhos de vocês servir ao Senhor, escolhei a quem servais. Se aos deuses que serviram os vossos pais da além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, veja, Deus encorajou, lá no capítulo 1, a Josué para que ele fizesse o plano de Deus. E agora aqui no final da carreira dele, 24:15 de Josué, ele está exortando o povo a ser fiel, como ele foi fiel em todos esses anos de vida que Deus deu, até colocar o povo na terra do Egito, por todas aquelas dificuldades que eles passaram. Então ele foi um exemplo de que quando Deus nos exorta e nós confiamos em Deus e nos colocamos à disposição para servir a Deus, nós vamos ser uma bênção como foi Josué. Então a fidelidade dele é mencionada, porque ele não confiou em si. Deus o esforçou? Sim, Deus o esforçou, mas ele foi fiel. Então passa por nós fazer a nossa parte, irmãos, de nos achegarmos ao Senhor, procurarmos ao Senhor para que ele possa nos usar para a sua glória.
Em relação a Samuel também é outro exemplo de um homem que foi chamado por Deus e que não andou na sua própria carne, mas fez a vontade de Deus, porque ele se esforçou no Senhor, ele se encorajou no Senhor. E lembra, Samuel foi escolhido lá, quando a mãe Ana levou ele, com 4, 5 anos de idade, foi deixado com Eli. E Deus falou com ele, e desde aquele momento que Deus falou com ele, ele se colocou à disposição do Senhor. Uma criança, mas ele se encorajou no Senhor. 1 Samuel, capítulo 12, versos de 1 a 5. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis aqui o rei diante de vós, e já eu envelheci e encaneci, quer dizer, estou fraco. Eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Ou seja, vocês têm visto o Senhor na minha vida. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, o rei Saul. A quem tomei um boi? A quem tomei um jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido e em cuja mão tenho tomado presente ou que encobri algo aos vossos olhos? E vou-lo restituirei. Ou seja, vocês têm alguma coisa contra mim? Me digam aqui que eu vou pagar se eu devo alguma coisa. O homem Samuel. Então disseram: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da nossa mão e da mão de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E o povo disse: seja testemunha. Então, na despedida de Samuel, ele traz à memória do povo como é importante nós nos dedicarmos e servirmos a Deus. Porque aquele povo, ele oscilava, em alguns momentos servia a Deus, em outros momentos não. E ele mostra: ó, eu estou aqui como um chefe sobre vocês, até botar o rei que vocês pediram. E ele ainda, com o rei no poder, exortava o rei em relação ao seu pecado para que abandonasse e pudesse crer em Deus. E ele dizia: vocês têm alguma coisa contra mim? Não. Por quê? Porque eu quero fazer a vontade do Senhor. Eu busco fazer aquilo que agrada ao Senhor. E para isso, irmãos, precisa de coragem. Chegar diante de um povo, desafiá-lo, para ver se tinha alguma coisa contra ele, e principalmente diante de Saul, que era pecaminoso, porque não servia a Deus. Porque depois que ele tomou o reino, ele acabou fazendo coisas que não deveria e se afastou de Deus. E ele chamou a atenção. Para isso precisa coragem e precisa um testemunho de vida. Precisa uma vivência diária com Deus, para que ninguém jogue pedra na nossa vidraça, porque senão vai quebrar. Para nós exortarmos os outros, passa pela nossa fidelidade. Procurar a Deus, buscar a Deus, nos encorajar em Deus, para fazer a vontade do Senhor. Então é um desafio para a nossa igreja, irmão, se nós quisermos ser uma bênção onde nós estamos como igreja, como líderes, né? Seja pastor, seja diácono, seja um membro da igreja, nós precisamos buscar forças no Senhor para sermos fortes e termos a palavra do Senhor como o nosso escudo, como a nossa proteção, como a bandeira pela qual nós defendemos e propagamos a palavra do Senhor. Então, Samuel, voltando lá para Josué, capítulo 1, versículo 7, Deus diz novamente para ele: tão somente esforça-te e tem bom ânimo para terdes o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde fores. Então, por que Deus está repetindo? Será que Deus não tinha o que fazer para, de novo, versículo 6, versículo 7, versículo 9, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andar. Será que Deus não tinha o que fazer? Não, não é isso, irmãos. Quando Deus repete 2, 3 vezes, é porque é necessário. E Josué, a palavra de Deus não fala, talvez ele tivesse algum temor e Deus estava encorajando ele. Então, se tu tem temor na tua vida para enfrentar um obstáculo, uma dificuldade, uma provação, o teu pecado, se esforça em Deus para guardar os mandamentos do Senhor. Está lembrando aqui: eu estou contigo. Então, quando Deus repete na sua palavra, é porque
Ele não quer nos deixar órfãos, Ele quer estar presente. E a nossa responsabilidade é de buscá-lo, ter uma atitude de depender dEle, mas com coragem para poder enfrentar todas essas circunstâncias e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, apesar de não estar também registrado, Josafá, ele temeu, porque quando ele foi enfrentar o povo, ele precisava de coragem e ele buscou no Senhor. Então deve ser um desafio, irmãos, para as nossas vidas. E se Deus repete na sua palavra, é porque é necessário. A minha esposa às vezes fica brava comigo. Tá, tu já me falou 2, 3 vezes, não precisa repetir. Mas é quando é importante, é preciso. E a palavra de Deus faz assim. Eu fui essa semana resolver um problema lá na minha operadora de celular e comecei a explicar para a moça, e a moça, a primeira vez, aí foi uma segunda, quando fui na terceira, ela disse, tá, eu já entendi. Por que eu repeti? Porque eu estava lá por um erro deles. Eles me fizeram uma manobra que cancelaram o meu telefone e eu fui lá tentar recuperar as coisas. Então tu precisa muitas vezes mostrar para as pessoas que elas estão erradas, elas não aceitam. E para isso, irmãos, espiritualmente falando, nós precisamos ser fortes, encorajados pelo Senhor, ter um testemunho de vida para impactar essas pessoas que estão no pecado e não querem abandonar o pecado. Eu já entendi, mas se tu cuidar, eu tenho que voltar lá agora, sexta-feira, talvez fizeram errado lá, eu não duvido. Mas eu repeti 3 vezes. Então, quando Deus faz isso, é porque Deus, não que Ele não confia em nós, mas Ele quer deixar gravado na nossa mente e no nosso coração a necessidade de que Ele está ali e depender dEle. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, que o homem é pecador, que o homem vai para o inferno, que o homem precisa de Jesus Cristo, que as boas obras não salvam, nós precisamos de coragem. E precisamos de testemunho que impacte a vida das pessoas, para que as pessoas possam se arrepender. São coisas necessárias, irmãos, para nós pregarmos. Pois se não pregarmos e testemunharmos, como ouvirão, como diz Romanos 10, 14, como, pois, invocarão naquele em que não creram, e como crerão naquele em que não ouviram, e como ouvirão se nós não pregamos? Então há necessidade de nós falarmos. Ah, mas eu já falei 2, 3, fala. Esforça-te, fala para que ele possa entender. Em algum momento da vida dele, ele vai, talvez até o dia que for partir desse mundo, ou estiver no leito da enfermidade, ele vai lembrar dessas palavras. Mas cabe a nós termos essa intrepidez, essa coragem. Atos 4, 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Coragem e ousadia. 4, 29 de Atos. Quantas mensagens que nós ouvimos, irmãos, que são uma bênção, porque o pregador prega com coragem. Agora, quantas mensagens sem valor nenhum. Por quê? Porque o pregador quer agradar o homem e não quer agradar a Deus. Ele prega para massagear o ego da pessoa. O nosso pastor tem ensinado coisas que a Bíblia não ensina. Precisa coragem para pregar isso. Não é qualquer um que vai pregar. Por quê? Porque esse falso evangelho, os evangélicos se dão as mãos com mentiras, com coisas que não são a palavra de Deus. Vão se separar de nós, problema deles, eles estão com a mentira, nós temos a palavra da verdade. Pecadores como eles, sim, mas procurando fazer a vontade de Deus. Isso é o que importa. Atos 4, 30 e 31, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e foram todos cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós precisamos ser exortados a ter ousadia. E a palavra que nos exorta nesse sentido. Jeremias 29, então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fadigado de sofrer e não posso. Jeremias tinha fogo ardente nos ossos, porque ele pregava a palavra de Deus com coragem e com verdade. Para quem? Para aqueles reis perversos, inclusive no cativeiro. Mesmo sendo colocado no cepo por pregar, Pazur e os moradores de sua casa
perseguiam ele, porque eles diziam, vocês vão ser levados para o cativeiro. Mas ele pregava a verdade, abandona o pecado, tu vai para o inferno. É isso que nós devemos pregar, irmão. Claro, não vamos agredir as pessoas com amor, sim, mas nós não podemos tolerar a forma como as pessoas têm vivido e não entregar o evangelho para eles. Ou eles vêm com um falso evangelho e nós, é bom, é bom, é bom. Não é bom nada. Se não é a palavra de Deus, é mentira. E para isso precisa coragem. É lamentável quando somos duros, como Deus é duro aqui, mas a natureza humana é pecaminosa e não quer saber de Deus. Nós somos frágeis, mas o nosso ser precisa ser transformado. Lá em Juízes 7,3, agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e mentiroso, e medroso, que volte e vá-se apressadamente nas montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Os midianitas perturbavam Israel, assim como quando nós testemunhamos, os nossos vizinhos nos perturbam, talvez os colegas no colégio nos perturbam, nossos familiares nos perturbam, porque eles querem nos intimidar. Eles querem que nós sejamos medrosos, como esses 20.000 aqui, 22.000. Deus falou, quem for medroso cai fora, 22 foram fora. E ficaram mais 10.000. E desses 10.000, Deus disse para ser peneirado, Gideão, peneira esses aí, e sobraram só 300. É com esses 300 que eu vou vencer os midianitas. É contigo que Deus vai ser glorificado quando tu der um testemunho para pregar o evangelho às pessoas pecadoras. É tu que tem que fazer a obra. Não pode ser medroso, não pode voltar as costas, não pode voltar para trás. A palavra de Deus nos exorta. E Josafá teve esse entendimento, ele enfrentou aquela idolatria que o povo estava fazendo contra o Senhor. As guerras civis na Síria, países do Oriente Médio, quando eles veem que um líder é fraco, quando eles veem que o líder não leva para o caminho que é um caminho correto, eles se levantam e entregam as suas vidas para mudar aquela situação. Coragem precisa para enfrentar, até perder a vida. E nós muitas vezes não entregamos um folheto porque não temos coragem, nos envergonhamos, somos medrosos. O crente precisa coragem para fazer a sua parte, lutar contra o maligno, lutar contra esse mundo. O povo precisa defender. Deus não precisa de defesa, mas o evangelho precisa ser propagado. E nós somos esse instrumento de Deus. O povo, então, que não tem liderança, é que nem estava Israel, entregue à idolatria, que nem estava Judá, porque a descendência de Davi foi falhando, e agora se levantou Josafá, que queria fazer a vontade de Deus. Pecador como nós, mas quis servir a Deus. A palavra de Deus precisa estar presente, irmãos. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade de servos fiéis, sermos a luz nesse mundo, sal nessa terra. Segundo Timóteo 1, 6 e 7, por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, Paulo falando a Timóteo, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Timóteo, então, aqui, conforme Paulo está dizendo, ele fala ainda no versículo 5, que eu sei a tua fé, uma fé não fingida que veio da tua mãe, da tua avó, tua mãe Lloyd, tua avó Eunice, habitou nelas e eu sei que habita em ti. Mas, Timóteo, eu estou te vendo um pouquinho acomodado, um pouquinho medroso, um pouquinho sem coragem. Nós não podemos, como ele diz ali, ter o espírito de temor, mas de fortaleza. Talvez porque Timóteo fosse novo, fosse jovem diante daquela igreja, mas tu tem que ser corajoso na palavra de Deus. Se encoraja, se busca força na palavra de Deus. Então, se Paulo exortou, é porque alguma coisa não estava correta. E isso serve para nós, irmãos. Ou acha que a tua vida está 100%, que tu está enfrentando tudo sem temor? Tem temor, sim, mas se encorajem no Senhor. Então, se não é líder, mas se depende de um líder, que tu possa olhar para um líder que tenha coragem, para que também tu possa ser desafiado a seguir o mesmo caminho desse líder. Não podemos empurrar a sujeira para baixo do tapete. Temos que tratar, seja o nosso pecado, como exortar as pessoas ao arrependimento. Deve ser um desafio para a nossa igreja, para que essa obra possa
crescer. Para isso, santidade, para isso, separação da contaminação das coisas que nos afastam de Deus. Como? Através da sua palavra. É nela que nós buscamos os mandamentos para guardar não pesados, mas porque nós queremos servir e fazer a vontade de Deus conforme a sua palavra e não conforme nós bem entendemos. Então é um desafio para a igreja. A coragem de Josafá, de Josué, de Samuel, dos juízes, Gideão, a coragem dos Pedro, João, igreja primitiva, quando com ousadia pregavam a palavra de Deus. E se convertiam 4, 5 mil. Por quê? Porque eles queriam fazer a vontade do Senhor. Então a coragem de Josafá. E aí, se nós voltando lá para o nosso texto, olhando ali para o texto, versículo de 1 a 3, militarmente, Josafá, ele fortificou as suas defesas, principalmente contra o reino de Israel. Ele fez uma separação, logo que ele iniciou o seu reinado, ele se separou completamente de qualquer relação comercial, qualquer tipo de relação com Israel. Versículo 8 e 9, os sacerdotes ensinavam ao povo a lei de Deus, a palavra do Senhor, assim como nós ensinamos a palavra do Senhor, mesmo que o povo rejeitasse, porque ainda queria servir a deuses estranhos. Temos que entregar a palavra para as pessoas. A igreja contemporânea precisa de doutrina, se firmar em doutrina, para não se desviar dos propósitos de fazer a vontade de Deus. A lei do Senhor deve estar presente. Uma vez que a pessoa procura o Senhor, ela agoniza, ela se encoraja, ela aprende a lei do Senhor, versículo 9 do nosso texto, porque teve quem ensinou. E versículo 10, e veio o temor do Senhor sobre todos os reinos. Então, quando as pessoas veem que nós verdadeiramente somos servos de Deus, não estamos brincando, mas estamos fazendo a vontade de Deus, as pessoas vão nos respeitar, elas vão nos temer. Versículos 10 a 19, as nações vizinhas temiam a Judá e traziam tributos. Depois o irmão, por causa do tempo, pode ler esses versículos. Por quê? Porque viram naquela liderança um homem que queria servir a Deus. Os Estados Unidos, todo mundo conhece o potencial dos Estados Unidos. Agora aí, esse problema lá com o Irã, que Estados Unidos e Israel estão combatendo. Por que ninguém se levanta contra os Estados Unidos? Temor, respeito. Por que ninguém se levanta contra Israel? Temor e respeito. Então, é o terror, muitas vezes, que traz o respeito, irmãos. E se as pessoas veem em nós, não veem ousadia, não veem em nós a confiança em Deus, tudo vai sucumbir. De alguma forma, elas precisam temer ao Senhor, seja por bem ou seja por mal. Elas precisam temer, e nós somos esse testemunho. Então o servo de Deus, ele se encoraja no Senhor, ele anda nos caminhos do Senhor, ele está fundamentado na palavra do Senhor, na sã doutrina, ele medita nela dia e noite, com a certeza de que está fazendo a vontade de Deus, e assim as pessoas vão respeitá-lo. Vão respeitá-lo no sentido de ver que aquilo que ele fala, verdadeiramente ele pratica. Então, o crente, o salvo, ele precisa fazer a diferença. Josafá fez a diferença. Ele se separou do mal, como vimos ali no versículo 1, em relação a Israel. Mas Deus o castigou. Por quê? Como nós, pecadores, em determinado período da vida dele, ele se juntou com Acabe. Ali o capítulo 18 mostra que ele se juntou com Acabe para guerrear lá contra Ramote, lá de Gileade, quando Deus mandou alguns do exército para matar a Josafá, e ele clamou por Deus e viu que estava errado, e Deus o poupou. Deus matou Acabe, mas poupou ele. E aí no capítulo 19, o profeta Jeú repreende ele por sua atitude e ele se volta de novo para o Senhor. Ah, mas tu está dizendo que Josafá se esforçou no Senhor? Sim, mas quando ele baixou a guarda, assim como Jesus Cristo chamou a atenção de Pedro, Tiago e João,
que deixaram de lado a oração, a dependência do Senhor e caíram por causa da fraqueza da carne, pode acontecer conosco, irmãos. Então não se sinta, porque tu tem coragem, ou porque tu estás firmado no Senhor, aquele que está em pé, cuide para que não caia, para não ser um tropeço, mas sempre constante, como foi Samuel, como foi Josué, homens que fizeram o tempo da vida deles aquilo que agradava ao Senhor. Pecaram? Sim, pecaram, mas os pecados deles aqui não estão nem registrados porque não afetaram o testemunho de homens valorosos que buscaram fazer a vontade de Deus. Então, apesar de Josafá ter sido um homem bom, piedoso, ele foi pecaminoso como nós somos pecaminosos. Mas ele precisou de alguém exortando ele para continuar fazendo a vontade de Deus, persistir em buscar ao Deus de Judá, ao Deus que depois enviaria Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Josafá adorava o Senhor, ele liderava um povo que em alguns momentos buscou o Senhor, mas em alguns outros momentos não buscou o Senhor. Mas ele foi o exemplo. Ele foi o exemplo. A liderança precisa ser o exemplo junto àqueles que estão olhando para a sua vida, para que não pequem contra o Senhor. Ele teve algumas dificuldades na família dele, teve. O seu filho Jeorão, que levantou depois dele, ele não conseguiu transmitir a fé em Deus para a sua geração, para o seu filho. Quando ele assumiu, ele matou todos os seus irmãos e ficou só ele. Então, é uma exortação da palavra de Deus que nós devemos estar atentos para que todos os nossos procedimentos possam impactar as pessoas verdadeiramente. Ele foi um homem fiel, mas não conseguiu, em alguns momentos de sua vida, replicar essa fidelidade, principalmente na sua casa. Como estamos no mês de família, que nós possamos ter esse cuidado, principalmente como líderes dentro da nossa casa, para que aquilo que nós professamos possa ser visto verdadeiramente e as pessoas que estão sob nossa responsabilidade possam fazer para a glória do Senhor. Que aprendamos com os aspectos positivos da vida fiel de Josafá e que possamos seguir seus passos. E aqueles aspectos negativos que possam servir como exortação para não cairmos nesses pecados, não tropeçarmos e, ao invés de sermos uma bênção, sermos um tropeço para o Evangelho. Que Deus possa, através da sua palavra, nos encorajar, nos orientar, para que, nos momentos difíceis das nossas vidas, nós possamos glorificar ao Senhor, tendo uma vida que realmente exalte o Senhor, porque nós estamos servindo a Ele conforme a sua palavra. Amém?